Bom, pessoal, bora começar. Hoje é daqueles vídeos de pegar na mãozinha, mais devagar, tá? Por quê? Porque eu não consegui dar conta das coisas de fazer durante a semana. Então a gente vai fazer um estudo, um planejamento das operações dessa semana, sendo que eu vou começar desde o simples, prático, o automático, né? Então basicamente a gente vai fazer um acompanhamento das operações que a gente já vai fazendo nessa aula. E como sempre, estou gravando aqui nas semanais, tá? Esses vídeos semanais. O que der, uma parte do que eu pretendo fazer, para o tal do curso que eu estou colocando de Itaúsa, e aí eu vou conversar com vocês sobre isso, tá? Bem iniciante para roda. Beleza? Então só para mostrar aqui para vocês rapidamente, tá? Tá aqui, ó. Então, quando a gente agora, eu estou brigando aqui com o YouTube, tá? Para que a aba cursos fique aí. Então, por enquanto, tem 2 lições. Eventualmente, quando some daqui, ele está jogando para a aba playlists, tá? Então, eu vou depois dar um jeito de mexer nessas abas para trazer essa aba cursos aqui para o início, né, do vídeo, para a gente ter aqui, igual agora tem a ideia de montar, eu boto aqui montar um curso do Itaúsa, tá? Curso, sei lá, curso para iniciante, e essa jornada do Itaúsa de comprar opções seria mais ou menos nesse sentido, tá? Então esse é o aviso inicial e vamos trabalhar. Eu estou gravando isso como live backstage, beleza? Mas aqui a gente vai continuar a nossa jornada do milhão e vamos ver o que aconteceu quando o mercado, de novo, vai contra a gente, mesmo que a gente esteja acertando tudo, né? Como assim acertando tudo, Gafanhoto? Ora, é importante a gente observar, uma das coisas que eu falo, a gente tem que ter um processo, tem que ter observação, e quem observa, absorve, né? Quem observa, absorve. Quem absorve, a absorção ela vem a partir da observação e depois de você conseguir reter esse conhecimento, tá? Até tem que falar umas coisas, eu falei no passado aí sobre aprendizado, eu tenho que retomar e dar uns adendos ali para a gente fechar umas pontas. Beleza. Então, trabalhando aí, a ideia, vou mostrar aqui, a gente vai fazer o planejamento da operação dessa semana, vai estar simples, prático, automático e leve. É simples, é isso. Se você quer paz, você não vai semear vento. Quer paz? Que é aquela coisa, né? Quem semeia vento, colhe tempestade. Se você quer paz, você não vai semear vento. O mercado está batendo contra. Batendo contra a operação significa que a gente estava no Strangle, ele fugiu de uma das asas, isso nos coloca numa situação de uma operação que a gente fica correndo atrás, mas não é a partir disso que eu vou ficar inventando moda. Tá? Já até respondendo uma pergunta que colocaram, participando aqui do ao vivo, que a gente está gravando ao vivo, o Theo Vitor perguntou, professor, para essa estrutura de renda, a estratégia de montar Iron Condor é boa? Não. Tá? Pensando em ativos menos voláteis como a própria Itaúsa. Não. Por quê? Porque o Iron Condor, não é nem por causa do Iron Condor, não. Se você vai numa aula de jiu-jitsu, aí você chega para o professor de jiu-jitsu, professor, então, eu tô aqui com os golpes de karatê e tal, você acha que quando o cara me ataca desse jeito, eu vou usar esse golpe do karatê? Faz sentido. Sabe assim? Então, desculpa falar desse jeito, mas eu não tô aqui colocando nem se o Iron Condor é bom, não tô nem discutindo se o Iron Condor é bom ou é ruim. Tá? E na estratégia de intervalo, borboleta é melhor, mas psicologicamente o Iron Condor faz o cara segurar melhor do que uma borboleta. Enfim, então, e a gente pode trabalhar temporalmente, tem até vídeo falando sobre isso. Então, de certa forma, que a gente trabalha aqui, tem Calendar Box, tem Iron Condors, tem. Você depende como você queira chamar. Mas não crie esse pensamento, e aí, até da parte da ronca, eu vou retomar esse assunto, vou falar sobre esse assunto. A gente não pode criar esse pensamento. Obrigado, Vitor. Eu sei que você entende, tranquilo. A gente não pode. Eu ia falar o quê? Não invente, crie. Né? O que significa não invente, crie? Quando você pega eu gosto muito, eu sempre falo assim, as pessoas tinham que ter aprendido na escola xadrez e criar bonsai. Né? Por que isso? Porque quando a gente pega um bonsai para criar, você ouviu? Pega um bonsai para criar, a gente não inventa. A gente vai construindo aquilo ali ao ponto de que a invenção ela vem depois. Se você pegar um grande pintor, dou um exemplo aqui, Picasso, Pablo Picasso. O cara pintou, genial, tinha um quadro, qualquer coisa, tinha a assinatura dele, era muito mais dinheiro. Mas ele não era um inventor, e como um grande inventor, de certa forma ele é um inventor, né? Inventou o cubismo, de certa forma, mas se você pegar as obras originais do Picasso,
né, elas eram quadros que tinham todas as técnicas ali. Tá? Então, eu falo isso também dentro, eu tô falando isso para todo, falei de artes marciais, falei de pintura, posso falar do Scrum, né, que é a parte de informática. Então, assim, uma coisa é você estudar a metodologia e você avançar um nível de se tornar um master daquela metodologia. A partir dali que começam os primeiros passos. Né? Então, a partir dali que você pode falar assim, agora eu vou excluir isso aqui, agora eu vou colocar isso aqui. Então, uma das coisas que eu coloco né, eu não sei de onde eu tirei isso, né, não invente, né, crie. Por quê? Porque o processo de criação, ela exige muito mais disciplina, muito mais conhecimento do que a ideia de inventar. A invenção, ela vem posterior às criações. Então, muito cuidado, tá? Obrigado pela pergunta, Vitor. Acho ótimo que tenha sido feito. Isso tem a ver com o que eu vou colocar aqui na parte da ronca também, né? Então, cuidado com não estar dominando os movimentos, e o fato de saber o que é um Iron Condor, saber executar lá, apertar os botõezinhos, não gera uma, vamos estar assim, não gera esse tipo de oportunidade de que da gente buscar uma vida simples, prática, automática e leve dentro do mercado financeiro, sendo que até o Stormer, o mestre Stormer voltou aí, né? Cuide da sua profissão, né? Cuide da sua profissão, esteja no mercado, mas distante do mercado. Até o Stormer está colocando isso. Finalmente voltou, né? Porque ele começou assim, né? O curso dele de legado financeiro era assim, um curso muito interessante, que era para os profissionais liberais, para você poder usufruir do mercado distante. O Baster, nosso grande mestre Baster, nosso grande mestre dos derivativos em relação às opções, né? O pessoal fica exigindo, assim, cara, galera, não critica, pô, sabe? O cara sabe muito mais do que a gente, as pessoas sabem muito mais. Assim, enfim. Aí o pessoal falando, que não sei o que ele não opera. Cara, ele mesmo falando, né? Ele contando a história. Bem, ele constrói muito mais ensinando, né? E dando as consultorias dele do que se ele estivesse operando. Então não assim, o mercado não é feito para isso. Não é para você semear tempestade. Tá? Não deveria ser para isso. Enfim. Introdução, muitos haters aparecem quando a gente coloca umas introduções um pouco maiores, mas estou cagando, tá? Então vamos embora trabalhar. Gostou do? Eu falei até poético, depois vocês voltam e olha como é que foi. Bom, enfim. Seguinte, vamos lá, vou fazer o planejamento, por quê? Porque a gente fez a operação, eu não passei a limpo, normalmente eu passo a limpo, deixo bonitinho arrumado para a gente começar a aula aqui. Então eu vou começar da maneira que eu sempre começo, tá? E vocês vão ver, seguinte, por que eu tenho que construir? Olha, a nossa ideia aqui, nosso começo, eu vou botar essa folha da aula em si, tá? Então, esse começo aqui, eu quero mostrar, a gente vai fazer um processo na prática que já está automatizado aqui com o GAFA, espero com vocês. O processo na prática. E quando a coisa começa a esquentar contra você, existem alguns exercícios que a gente pode fazer para baixar a temperatura, baixar o estresse, tá? Então, processo na prática, basicamente eu faço o quê? Hoje, né, a gente incluiu aqui uma etapa preliminar, que é só para aquecer os motores, que é a previsão, né? Eu quero saber se a minha previsão, se o ativo, ele de alguma forma houve alguma disrupção, tá? Depois eu vou fazer a apuração e em seguida eu vou fazer, tá, o planejamento. E entre a apuração e o planejamento, a gente vai ter esse exercíciozinho, beleza? E eu vou executar a execução no dia seguinte, execução é amanhã, tá? E aí, entre a apuração e o planejamento, se estiver desconfortável, a gente vai fazer um pouco desse exercício de tranquilidade, né? É um exercício do fático. Exercício dos fatos. Tá? Dos fatos. Beleza, então vamos lá. Bom, começando pela operação do jeito que estava na semana passada. Na semana passada, pessoal, isso aqui eu já tinha feito, tá? Aí é tranquilo. Na semana passada, a gente executou a operação e dentro dessa execução existia
o anterior, né? Eu estou fazendo as previsões. Na semana passada, eu previ que a BOVA, isso no dia 12, eu falei, ó, no dia 19, ela estará entre 135 e 143, no fechamento do dia 19. Tá? E isso aqui é um placar. Então, a BOVA no dia 11 fechou a 139, e a gente previu que no dia 19 estaria entre 135 e 143. Vamos ver como é que foi o resultado? Olha, isso porque eu já fiz 2 vezes isso, já está 2-0 gafanhoto. Então, previ a previsão anterior, 135, 143, dia 12 de setembro, essa data aqui. O fechamento foi dia 19 de setembro, foi 142,79. Quase que a BOVA me zoa, mas ela fechou dentro do parâmetro estabelecido. Ou seja, no placar, os gafanhotos 3, né, a 0, a bolsa, tá? A bolsa. 3-0 em cima da bolsa, beleza? Isso é importante e para a galera que vai acompanhar o Sim do Itaúsa, tá? É muito importante esse tipo de observação, porque depois eu vou agregar a observação do passado para a gente determinar, entender os pontos de entrada no ativo. Tá? Os pontos de entrada dentro da perspectiva de holder, acúmulo. Tá? Beleza. Então isso aqui, novamente, acertou. Então, a próxima previsão, que vai ser da semana, dessa semana, né, do dia 26 de setembro, eu acho que a BOVA vai estar no dia 26 de setembro, entre 138 e 146 vai ser o fechamento dela. Beleza? Bom, 3-0. Por que você faz isso, Gafa? A gente vai entender no exercício prático. Tá? Isso é importante pra caramba. Pode parecer que não, mas quando você começa a conversar com as operações, você começa a reduzir o seu nível de estresse, você começa a tomar as decisões que têm que ser tomadas. Sem grandes emoções, seja para muito bom, seja para muito ruim. Eu posso mostrar aqui um exemplo para muito bom também, mas o mercado está indo contra e eu sou favorável de que a gente, embora a gente queira ganhar, entrar no mercado para vencer, para ganhar dinheiro, viver de mercado, não é bem assim que a banda toca. Tá? Bom, continuando aqui, vamos para a segunda fase, que é o quê? A apuração. A apuração vai exigir que eu entre na plataforma lá da opções.net ou qualquer plataforma de vocês e pegue as cotações. Primeiro passo aqui, só dar um pause que eu vou atender uma chamada aqui. Então, é assim. Nossa, gastei isso tudo de tempo. Não, tá certo. Eu ia tomar um susto agora. Bom, então, eu vou fazer a apuração dessa operação aqui, tá? De como é que está a nossa posição. Lembrando que na semana passada, isso é importante a gente ter essa visão, na semana passada, o nosso resultado dentro do patrimônio líquido era o quê? De R$ 1.300,98 negativos. Embora a gente tivesse 1.855 de caixa, tá? A nossa posição estava em 3.100 deficitária, mas ainda resultado, a gente ainda tinha um patrimônio de 1.300 graças a esse monte de caixa aqui. Então, posição, soma dos ativos, que é o que você tem comprado, menos o passivo, que é o que você tem vendido, né? Isso é a sua posição. O caixa é um ativo, e aí a gente consegue saber o patrimônio líquido. Tá? Tem aula no início da jornada sobre isso, mas depois eu até gravo essa aula específica lá no curso. E é bom que eu vou retomando esses assuntos. A câmera parou, vamos lá. Então, continuando. Vamos fazer a apuração de como é que está a situação hoje. Tá? Então, a posição que eu fiz semana passada, eu fui para 126W4, 136W4. Claro, né? De certa forma, de alguma forma, eu já tenho esses 25 centavos, que o mercado subiu contra, isso praticamente deve ter virado pó, e agora a gente tem que ver esta posição, deve ter piorado bastante, porque o mercado saiu do 139 e foi para o 142, então piorou R$3. Pela própria análise de como eu entrei na operação da semana passada para agora, eu já posso imaginar que a operação deve ter piorado, né? Deve ter piorado consideravelmente. Por quê? Porque se eu tenho 250 posições vendidas, e o mercado subiu R$2,50, R$3, vamos estar assim, na pior das hipóteses, vai ser 3 vezes 250. Então a posição pode ter piorado por baixo, né? O quê? 3 vezes 250 pode ter piorado R$750. E aí a gente vai falar já sobre esse ponto de você tranquilizar em relação à operação, beleza? Aqui eu estou falando tranquilidade em relação a notional, tá?
Quem opera além da margem é outro papo, a gente vai conversar depois. Ok, aqui a gente vai pegar o seguinte, olha, vou lá no opções.net, já tinha separado aqui para vocês, tá? E vou começar a coletar as cotações, beleza? Então, vou começar a coletar as cotações. Deixa eu abrir aqui o espaço para a gente trabalhar. Então, ó, vou lá em cima no opções.net e vou ver como é que está a cotação de hoje da BOVA e 126W4. E 126W4, tá? Eu botei U, mas é I. E 126W4, ela está a 17,09. Ó, lembre-se que eu falei que a gente deve ter piorado R$750, hein? 17,09. Agora, o 136W4. O 136W4. Tá? A gente já tem lá um valor residual só de 0,05, mixaria. E, por fim, as nossas X134 devem ter piorado também. Tá? As nossas X134. Mas era pior se a gente estivesse na V. A gente trocou da V para X, ou seja, melhoramos em termos de notional, de fundamentos, né? Melhoramos R$2, R$200, né, no caso, mas o mercado foi contra e isso impactou. Se a gente tivesse na V132, ó, vou pegar aqui a V132 só para a gente ter uma noção, ela estaria valendo 14 centavos, ou seja, o dinheiro que eu tinha investido ali, a gente pegar a cotação aqui, teria caído pela metade. Então, o fato de você fazer proteções curtas, ela é determinante para meio que arrasar a tua posição, né? Enquanto aqui, ó, a nossa X134, mesmo com o mercado puxando R$3 para cima, o patrimônio que eu joguei para cá não teve impacto tão grande. Então, 1,20 virou 80 centavos. Perdeu 25%, não, 30%. Perdeu um quarto, um terço. Não, é um terço. De 1,20 para 0,80 centavos, perdeu um terço. Aqui, eu perdi mais da metade, se eu tivesse continuado nessa posição. Então, em termos financeiros, o valor é o mesmo. Eu peguei 100 daqui e joguei para lá. Né? Aqui ainda era 190, mas em termos financeiros o valor é o mesmo. Mas lá, eu joguei percentualmente. Né? Percentualmente, a gente teve uma queda menor. Até falei uma besteira aqui porque a gente jogou 190. Eu só joguei 100, galera. Ainda tem 90 aqui. Ai, tragédia. Então tem 90 aqui que se lascou. 90 V132. Foi até bom que a gente conseguiu observar esse decaimento. Então, essa semana, eu posso escolher se eu jogo isso para frente ou se deixo simplesmente virar pó, sendo que isso aqui eu ganho numa semana de rolagem. Então, já que eu ganho numa semana de rolagem, eu posso deixar aí e deixar para lá. Tá? Não que eu faça isso normalmente. Eu gosto de pegar esses valorzinhos e aproveitar para alguma coisa. Mas ok. Então, já tendo as cotações, beleza? Já peguei as cotações, eu vou lá fazer a continha. A gente vai fazer a continha. Ó, tem lá 17,09 vezes 250. 250, a gente tem o quê? 4.272,5 negativo. Percebe que o mercado puxa a conta, piora muito rápido, é da natureza. Tá? Ah, mas você não vai fazer hedge, gafanhoto? Eu sei fazer hedge, galera, eu sei fazer hedge, a gente sabe. Não precisa ter estresse agora não, depois volta. Não vai voltar não, e se não voltar, como é que você resolve? Eu resolvo. Então assim, 0,05 vezes 250, beleza? 12,5. E por fim, essa nossa posição ficou em R$240. R$240. Ainda sobrou um cascalho aqui. 0,14 vezes 90 deu 12,60. Tá? Ou seja, se eu somar tudo aqui, como eu falei, a posição deve ter piorado consideravelmente. 4.272,5 menos... Ah, não, ao contrário. Vamos começar somando aqui. 1.864,52 menos 4.072,5 menos 12,5 mais 240 mais 12,6. Tá? Então, ali atrás eu tinha falado, aqui o nosso PL, tá? Quando eu somo tudo isso aqui, vem meu patrimônio líquido. Ali atrás eu tinha falado que tinha piorado cerca de R$700, 750, né? Que é o que aconteceu. Se a gente pegar aqui, 1.300, só pela previsão chutada da call, né? Previsão chutada da call piorou 860,
piorou 860 porque ainda tem ainda 300 garantias que foram perturbadas por essa subida da BOFA. Tá? Ok, mas Gafa, aí eu fiquei estressado, fiquei tenso, lascou tudo. Lembrando que eu estou com uma posição de 2.000 negativo e se eu fosse pegar e tirar o caixa que está sendo acumulado, ou seja, se eu simplesmente tivesse feito um Iron Condor, por exemplo, eu teria estourado e tomado um prejuízo. E sendo que o mercado, toda vez que está perdendo as asas aqui, eu estou tomando prejuízo. E como é que eu gerencio uma análise de risco de um Iron Condor? É a mesma coisa que eu, repito, perguntar para um professor de jiu-jitsu como é que se defende um golpe de karatê. Eu sei, aqui no caso de opções até é tranquilo. Né? Existem operações tranquilas de fazer com Iron Condor, direcionais e tal, mas se a gente não tem essa calma, você não vai chegar para o cara e falar, cara, começa a investir em opções e o cara nunca botou dinheiro na renda fixa. Sabe? É isso, a gente tem muito chão para pegar aqui. Então agora, por fim, vem aquele exercício que eu falei, né? Como é que eu faço? Agora essa ideia da apuração tem um exercício importante, que é primeiro, para ter entendimento, claro, que é esse entendimento que eu falei, olha, se eu tivesse nesta posição direcionalmente, o meu prejuízo estaria, desde o início da nossa jornada, em 4.275. Com a BOVA no 142. Mas graças a gente estar manejando, a gente está com prejuízo, né, de 2.000, a gente está com prejuízo aqui de 2.167. Isso vai mudar? Vai mudar. Vai mudar. Né? Não vai piorar, não. Dá para mudar. E a gente precisa de alguns princípios para tocar isso aqui. Nesse primeiro momento, eu só vou colocar um exercício, que é qual? Olha, a BOVA está no 142. Como é que eu posso entender, Gafanhoto, se eu estou bem, se eu estou mal, se eu vou saber segurar a tranquilidade? Para você estar tranquilo no que você vai fazer, é importante conhecimento. Mais do que conhecimento, é importante não ter surpresa. Então, um exercício muito simples para a gente entender o quanto de dificuldade a gente pode encontrar nessa operação é o seguinte, é pegar, olha, eu entendi, Gafa, que hoje, depois, por acaso hoje está fazendo 6 meses da primeira operação dessa jornada de 2025, tá? Hoje eu estou com caixa de quanto que está lá? 1.864 reais. Tá? Esse é o caixa. Hoje, a minha pior posição, se o mercado parar e ficar até o vencimento da semana que vem, daqui a 2 semanas, ficar parado com a BOVA no 142,79, eu sei que a minha posição, tá? Ela vai valer, ela vai estar valendo a pior. Só pegar logo a pior, porque o resto é bom. Então vou pegar só o que está ruim. Então, o pior aqui é o quê? É o 4.272. Tá? Esse é o pior. E esse aqui é o melhor. Isso é bom, isso é ruim. Aí a gente faz o seguinte, olha. Então, se passar, o que eu tenho que ver aqui? Se passar mais 6 meses, há possibilidade de eu fazer isso aqui de caixa? Eu entendo que sim. Agora, se passar mais 6 meses e a BOVA repetir essa movimentação que ela teve, o que acontece? Não sei, Gafa, eu não sei quanto que a BOVA estava quando eu comecei. Ah, é? Não sabe quanto a BOVA estava quando começou? Aí não dá, né, pequeno gafanhoto? Aí não dá. Por quê? Porque você perde totalmente o sentido de estar aprendendo. Aprende o negócio, não sabe, vai sair da operação, tá tudo ruim, tá tudo péssimo, nunca mais vou no mercado financeiro, e aí você vai falar o quê? Vou mudar de operação, vou escutar alguém falar, o cara que me trouxe para cá, vou escutar ele mudou, porque agora ele é bitcoiner, ele é não sei o quê, e aí, né, se lasca de novo. Ao invés de olhar para o passado e falar, olha, lá no dia 24 de março, a gente tinha a primeira operação feita, tá? A gente fez até um primeiro registro, a gente fez de 100 em 100, lá no dia 24 de março, o mercado foi contra e a BOVA fechou no 128. Então, eu sei que do passado, de quando a gente começou, tá? Aqui eu compliquei um pouco o exercício é mais simples do que isso, tá?
Vou chegar na frente, eu faço o exercício muito simplificado, tá? Então, lá no dia 24 de março, isso aqui é só para a gente ter o por dentro das coisas. Quem teve a oportunidade de assistir essa aula tá vendo por dentro das coisas. Quem não teve, não tá afim, está espalhado num monte de vídeo do canal, não vai saber. Então, lá no dia 24 de março, a gente teve 128,19 a BOVA. Ou seja, a partir disso, né, que eu sei que do dia 24 de março para o dia 21 de setembro, a gente saiu da BOVA daqui para 142,79, tá? E lá atrás eu falava, BOVA no 140. O pessoal, não sei o que. Bom, então lá no dia 24 de março, a gente teve uma subida da BOVA de 14, 15 reais. Então, eu tenho que entender se uma nova subida da BOVA nessa dimensão vai me prejudicar e o quanto vai me prejudicar. Não é ficar na vida subjetiva, né? Subjetiva, e vamos botar assim, que eu diria uma muralhativa, né? Que ela vai botar uma muralha na ação. Ela vai te deixar parado. Por quê? Se subir, vai piorar. Não tem essa de subir vai piorar. Não tem essa. Você traz isso para o seu objetivo. Situação objetiva. E aí quem já chegou até aqui, coloca nos comentários, a gente tem que falar, coloca nos comentários, não tendo tempo de responder, mas coloca nos comentários aí, objetividade. Tá? Objetividade. Não no chat, pessoal que está assistindo agora não. Quando o vídeo for pro ar, coloca. Objetividade. Objetivamente, eu tenho que transformar se subir vai piorar em algo objetivo. Objetivo. Piorar quanto? Piorar quanto? Galera, quando você pega... Isso junta tudo, né? Quando a gente mexe com dinheiro, é uma porcaria. Pô, se eu ganho... Você sempre pergunta assim, se eu ganhar, eu ganho quanto? Qual a rentabilidade? Pô, se subir vai piorar. Vai piorar quanto? Quanto? Vocês vão pegar, agora, a parte simples, vai pegar uma tabelinha e vai falar, olha, a minha posição, a pior posição ali é o quê? A gente só vai olhar para a posição ruim, tá? Só simplificar aqui. É o I 126, essa W4, né? E o U 136. Desculpa. Isso, 136. É um triângulo de 10. Então só vou olhar para isso. Tá? A gente está na semana 4, essa posição. 250 calls, 250 puts. E aí eu pergunto para vocês. Vai piorar quanto? Você vai ter que botar aqui uma tabelinha, ó, 250 calls, né? Isso aqui é só o multiplicador. Você vai botar BOVA, né? E vai botar aqui call e put. Só isso. Valor. Tá? Isso aqui é só o multiplicador. Então, eu vou projetar qual vai ser o tamanho da minha encrenca conforme a BOVA suba. Você acha que a BOVA pode ficar onde está? Ela pode ficar onde está. Se ela ficar onde está, no 142, vamos botar assim, no 142, o que vai acontecer com a tua posição? O teu fluxo financeiro vai parar de entrar? Não vai. Isso a gente já sabe. Então, isso aqui eu não vou conversar com isso aqui agora, não. Quero conversar primeiro com o que vai me dar a dor. Né? Seu fluxo financeiro vai parar de entrar? Não. Quanto vai estar valendo a call? Bom, a call no 126, a call do 126 no 142, até botar aqui call no 126, é o quê? Vai estar valendo R$16. R$16. Quanto vai estar valendo a put? A put do 136 vai estar valendo 0. Então, qual o tamanho do valor de prejuízo aqui? Nesse tamanho, o prejuízo vai ser quanto? Vai ser 250 vezes 142. Não, peraí. 250 vezes 12. Tá? 250 vezes 16. Então, o prejuízo lá, se a BOVA ficar no 142, o prejuízo é de 4 mil. A BOVA está no 142,79. Mas gafanhoto, vai ser o 142,79. Não, cara pálido. Isso aqui é para simplificar, não é para complicar. E se é para simplificar, eu só botei, hoje, simplifiquei, hoje. Se a BOVA subir para quanto? Se ela for para 145, que é o pesadelo dos direcionais, né, o pessoal diz, subiu a 145, lascou. Não, subir só 145,
né? Aí eu quebro. Lascou, né? Se ela for por 145, a 126 vai valer 18. 18 não, 19. R$ 3 para cima. E aí, mesma conta. 250 vezes 19. 250 vezes 19. Então, se ela for 250 vezes 19, se ela for para ali, o resultado vai para onde? Vai para R$ 4.750. Se isso fura a tua margem, se isso te quebra, cara, tá errado. Tá errado. E aí, não tá bem, isso é muito simples, ó, só, muito simples. Tá? Mas, convenhamos, quem tá ferrado em 4.000, falar que se a BOVA pôr para 145 tá ferrado em 4.750, cara, não sabe o que tá fazendo. Não sabe o que tá fazendo. Né? Agora, vai dobrar a minha dívida. Vamos lá. Se ela for para 150, a do 126 vai estar valendo 24. A BOVA, e a put vai estar valendo 0. A BOVA vai a 150? Ah, não vai não. Não vai não? Ela está 142,79. Ó. 150 dividido por 142,79 dá o quê? 5%. Se ela subir 5%, tá lá. Quanto que ela subiu essa semana? Né? 142 dividido por 0,79 dividido por 139,96, que foi o fechamento anterior, 2%. Então, em 2 semanas, ela pode chegar no 150 assim, ó, rindo. Então, mas eu faço a conta. 24 vezes 150, beleza. Então, 24 vezes 150, eu fiz então conta errada aqui. É 250, né? 24 vezes 150, porque então vai para 6.000. É isso mesmo. A nossa posição, o valor da posição vendida, ela piora em 50%. Como? É por isso que, óbvio, né? Não é óbvio, mas tem que ser dito. É por isso que, quando a gente entra nas opções, a gente entra bem pequenininho. Porque os ganhos ou as perdas são consideravelmente grandes. Né? E depois a gente vai aprendendo a crescer esse bolo com alavancagem limpa e não sair colocando mais patrimônio. E esse é um dos problemas de trade, por exemplo, com Iron Condor. Desculpa estar batendo aqui no Iron Condor, eu gosto do Iron Condor, mas é só para de trade. O problema do trade é o quê? Que a pessoa começa a ganhar, ela não sabe fazer a gestão do patrimônio dela. Então, mais ou menos o seguinte, poxa, eu botei R$5.000. Aí, no final dos R$5.000, eu tirei 500. Beleza, estou com 5.500. Se aquele 5.000 é um patrimônio meu, eu não posso ficar recorrentemente fazendo um all-in. Então, como é que você... então, aí tá bom, não é meu patrimônio, não. Eu tenho 100.000, só estou botando 5.000. Beleza. Então, você tem 100.000, botou 5.000. Mas o que podia ter acontecido? Podia ter perdido tudo. Bom, então não faz sentido. Aí tem a ver com a aula de índice Sharpe, que eu vou ter que botar ela no ar, já está gravada, né? Aí não tem sentido. Você pode perder tudo e ganhar 10%. É muito ruim. Uma operação que você pode perder tudo não faz sentido. Tá? Então, esse tipo de situação acontece. Ou seja, eu já tenho aqui uma previsibilidade do que acontece com a BOVA se ela for para os 150. Isso já demonstra para mim o poder. E é possível? É. Está aqui, ó. 24. Em 6 meses, ela subiu de 128 para 142. Quantos reais tem aqui? Tem 14 reais. 14 reais eu posso somar, ó. 142, só vou até aqui, tá, pessoal? Não vou... E aí depois eu vou fazer para baixo. Eu posso somar 142 mais 14, ó. Mais 14, 156. Se ela for para o 156, aqui vai valer 30, aqui vai valer 0, tá? Dividido, 30 vezes 250, já sei que é 7.500, tá? 7.500. E aí vem um perigo muito grande, agora para o pessoal que é já mais antenado, das opções. Mesmo que aqui a gente tenha uma subida linear, ou seja, R$ reais, aqui ela é exponencial, é pior do que vocês imaginam. Por quê? Porque os juros compostos, a taxa Selic, que seja, ela é aplicada em cima do evento anterior. Então, quando eu falei que daqui para cá, né, do 142 para 150 são 5%, é muito pouquinho. Aí eu falei, nessa semana ela subiu 2%. Mas se eu olhar que esses 5% representam muito mais lá no passado, é outro papo. Né? Se eu subisse os mesmos, aqui a gente está falando, R$ 8 aqui, ó,
136,19, mesmo R$8, dividido por 128,19, aqui os mesmos R$8 são 6%. Então, à medida que vai subindo, a mesma quantidade que eu falei linear absoluta, né, R$2, R$3, percentualmente ela se torna mais impactante. E na tua posição ela se torna mais impactante ainda. Eu podia desenhar gráfico, mostrar isso aqui, contratar isso aqui, editor de matemática que saiba. Não vou fazer isso não, espero que tenha entendido de maneira simples. É o seguinte, galera, eu preciso projetar, ter a noção da onde pode ir a minha situação. Tá? E indo nessa linha, dela bova ir para o 156, que até faz algum sentido, pode ir. E indo para o 156, esse caixa, imagina que eu continue faturando o mesmo caixa, sem hedge nem nada. Ele vai ajudar a reduzir? Vão ser mais 6 meses de faturamento? Ajuda a resolver um pouco da posição. Então, eu olho para a posição e falo, beleza, estou tranquilo, por quê? Mesmo porque eu vou agir, né? Estou tranquilo porque eu vou agir. Eu vou agir baseado em quê? Que deixou de ser subjetivo e passou a ser objetivo. Eu estou mais tranquilo. Mesmo sabendo, olha, bom, até o 150, 6 mil eu aguento. Até o 156, 7.500 eu aguento. Se a posição ficar ruim. Por que você aguenta? Porque eu tenho 1.800 de caixa, eu sei fazer operação e vou pegando esse mais 1.800 de caixa. Mas se entrar numa tendência de alta, eu já não aguento. E se voltar? Bom, se voltar, eu já vou direto no parâmetro. Vou botar, se voltar para o 130. Aí depois vocês vão entender por que é importante o se voltar. Né? Às vezes não volta, tá? No 130, a minha call vai estar valendo 4, a minha put vai estar valendo 6, né? Então, a minha posição vai estar valendo 2.500. Tá? Se voltar para o 130, a posição vale 2.500. Só vai piorar mesmo se ficar abaixo do 126. Porque enquanto estiver no 126, no strangle, vai valer R$10. Então não tem como, na melhor hipótese, né, para cima, na pior hipótese, para cima, eu vou chegar aqui mais ou menos, tá, no vencimento, durante o trajeto pode passar desse valor, porque as opções ganham, tem extrínseco, e aqui não. O importante é entender que eu transformei o que é subjetivo em objetivo. Tá? Beleza. Próximo. Obrigado, Newton. Bora trabalhar. Então, para continuar a jogada, né, feita essa explicação, eu vou deixar aqui pronto a nossa execução. Nesse momento, tá, o que eu falo? É aqui a 3. Execução. O que eu vou fazer amanhã? Execução. Basicamente, pessoal, amanhã eu só vou rolar mais uma vez. Só que ficou tão dentro do dinheiro que começa a valer a pena, tá, eu rolar 2 semanas. Aí é uma discussão que a gente vem fazendo e é uma boa experiência. Então vou pegar esta posição que eu estou, tá? Desta vez eu vou de novo não buscar caixa e vou tentar buscar melhorar essa posição. Então dentro da execução eu tenho certeza que eu vou ter que recomprar a minha posição, tá? Eu vou ter que recomprar a minha posição, que é o... Nem é o momento de eu fazer isso não, tá? Não vou fazer isso agora não. Vou só rolar mesmo. Tá? Eu vou recomprar a minha posição e vou vender da semana seguinte. Da semana seguinte, a gente tem a J126, tá? Que eu vou só botar... Vou fazer o básico, tá, pessoal? Falei que é o simples, prático e básico. O simples, prático e básico é isso. Né? Infelizmente, não vai ser nessa aula que eu vou fazer o manejo, não, tá? Deixa o manejo para a próxima semana. 250 J126W1. Tá? E vou vender 250 V136. Vou vender 136? Eu acho que não. Por que você não vai vender 136, Gafa? Porque a boba ficou tão distante do meu patamar, né? Ficou tão distante do meu patamar, que se eu vender a 136W1, eu só vou receber aqui 0,12. Se eu vender a V136, a 138W1, tá, R$2 para cima, eu vou receber 0,22. Se eu vender R$3, isso aqui de certa forma eu falo que não é manejo, mas é um manejo, né? Se eu vender 140W1,
140W1, eu vou receber 0,4, 44. E se eu vender a 142W1, eu vou receber 0,97. Aí a pergunta, vale a pena eu só rolar, né? Só pegando as cotações aqui. Vou botar aqui, tá? Só já deixar tudo numa folha só. Estudo, de estudo. Se eu pegar as cotações aqui, eu sei que eu vou ganhar ali, ó. Aqui é 0, a gente já pegou. Aí 126 a gente já pegou. Aqui 17,09, ó. Se eu pegar a J126, ela tá 17,41. Tá 17,41. Aqui é, desculpa, daqui de baixo. 17,41. Aí amanhã eu faço a execução, vai entrar nessa linha aqui. Tá. A rolagem, ela permite com que eu reduza o tamanho, fature 40 centavos. Eu vou continuar faturando, né? A 12 centavos, 7 centavos aqui, mas se eu ficasse nessa linha, eu não vou ficar nessa linha. Eu vou ganhar 30 e poucos centavos, né? 32 centavos. 32 mais 10, 42 centavos por semana. 42 centavos por semana, eu posso fazer a projeção lá, ó. 42 centavos por semana, se são 6 meses de novo, são 25 semanas. 24, vou botar 24 semanas. Vou botar 20 para ficar. Então, 20. 42 vezes 250, que são 250 posições, vezes 20. Então, eu já vejo aqui o que eu acabei de fazer com vocês. Eu acabei de mostrar uma projeção. Se ela for para 150, a minha dívida vai subir para 6 mil. Mas eu já estou projetando que mesmo ela bem ruim, está me dando 40 centavos por semana, em 20 semanas eu tenho 2 mil. Então, eu apertei uma coisa, vezes 20, né? Eu tenho, 42 vezes 50 vezes 20 semanas. Eu tenho 2.100. Então não é uma posição que até os 150 vai me colapsar. Se ela for devagarinho, se ela demorar 6 meses para ir para 150, eu sobrevivo bem. Mas como as coisas foram até os 142, eu não vejo por que, neste momento, é simples, é prático. Como já está automático, eu poderia simplesmente ir para cá. Já está automático, não preciso fazer um planejamento. Só rolei, já sei quanto que eu vou ganhar, 40 centavos. Mas, dado o cenário que a gente está, eu vou jogar para cá. E as gafas? E aí? Você vai me botar 97? Lascou. Não, eu vou jogar para cá e vou fazer o básico. Tá? Eu não jogaria nem aqui. Eu vou fazer com vocês coisas que eu... vamos botar assim. Se eu não estou estressado, se eu tenho um monte de coisa para fazer, eu só bateria o olho e falei, jogo para cá. Então, muito provavelmente amanhã eu vou lançar a posição aqui, ó. Então, vou aumentar esse strangle de, como vocês estão vendo, a gente está trabalhando com 10, para quanto? 126 com 142. Vou jogar lá para cima. Por que isso, Gafa? Porque eu já vi que na linha do dinheiro tem uma rolagem melhor para put. Quer dizer, então, que você consegue suportar um strangle de R$12 semanalmente a receber? Não sei, não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que eu vou jogar lá para cima, porque, ó, cara, 12, 22, 44, 97, embora seja... Olha isso, galerinha que é boa. Poxa, Gafa, você está recebendo 60 centavos a mais, 80 centavos a mais, para ter, se ela voltar, uma derrota, um prejuízo de 6. Vale a pena? Não, não vale a pena. Mais ou menos. Mais ou menos. Por que mais ou menos, Gafa? Porque se eu ficar lá embaixo, eu ganho, vamos botar assim, que fosse a projeção que a gente fez, 42 centavos por semana. 42 centavos por semana. Só por causa da call. Né? 30 e poucos por causa da call, 10 centavos por causa da put. Esses 42 centavos por semana, se ela estiver lá em cima, aqui já está em 12 centavos, daqui a pouco eu não estou ganhando nem os 12 centavos, estou ganhando 32. Então, 42 centavos, em 20 semanas eu pego 2 mil. Parece pouco, 20 semanas, né? Pego 2 mil. É isso mesmo que eu fiz? 42 vezes 50 vezes 20 semanas, tá certo? Pego 2 mil. Agora,
Se o negócio ficar ruim demais na put, que 5 centavos, se eu largar de mão essa put de 10 centavos, por exemplo, a gente está falando agora de 32 centavos. Vezes 20 semanas, né? 0,32 vezes 20, 0,32 vezes 250 vezes 20, a gente está falando que ao final de 20 semanas a gente vai ter 20% a menos. É óbvio, né? 1.600. Isso já impacta, já não alcanço nem os 6.000. Então, nesse primeiro momento, jogar para lá não é um grande problema e tem um outro detalhe. Eu posso, inclusive, projetar, tá? Eu posso, inclusive, projetar para quanto vai o meu problema, se voltar. Como eu já projetei aqui, ó. Como eu já projetei aqui, se ela voltar para o 135, a minha call continua lá no 126, né? Vai valer R$9. E as minhas puts, agora, no 142 por 135, vão estar valendo 7. Eu pego esse valor, 9 mais 7, né? 9 mais 7, lá, 16. Vai dar 4.000. Só que dá 4.000, sendo que, nesta operação, se a gente conseguir pegar esses 90 e tantos centavos, a gente não pega 42 centavos. A gente vai pegar quase R$1. Então a gente vai pegar muito mais. Né? Então 4.000 menos 250. 250 já reduz a minha dívida em 20%. Mesmo que eu fique no estrango gigante. Mas isso são observações, planejando, mostrando para vocês como é que é o planejamento. Tá? Da maneira mais... agora, a hora do resumo, né? Da maneira mais simples possível, seria o quê? Cadê a folhinha do roteiro? Sumiu a folhinha do roteiro? Cadê ela? Folhinha do roteiro, apareça. Da maneira mais simples possível. Da maneira mais simples possível, tá aqui, ó. Bom, simples. Tá me dando grana. Se eu ficar rolando a posição, eu vou receber 40 centavos por semana. Simples. Né? Prático. Só rola. Automático. Eu já estou recebendo sempre 40 centavos. O que falta para ser leve? Eu tenho que conhecer o futuro. Eu tenho que saber que a coisa vai piorar. Se subir muito, o quanto vai piorar. Tá? Bom, dito isso tudo, beleza? Eu vou só dar um ajuste aqui com vocês. Então, dessa vez, eu não vou fazer essa operação. Tá? Eu vou chegar, a partir do que eu olhei, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu estou botando aqui, era 42, estou botando aqui 70 centavos no bolso, a mais, né? Que era 42, só que aqui era 12, e aqui eu vou botar 70 centavos no bolso. 70 centavos representa alguma coisa em cima de 17? Representa 5%. Então, eu vou pegar esse dinheiro e vou fazer no financeiro. Vou executar no financeiro. Então, pela primeira vez, eu vou fazer uma redução do tamanho da posição. Tá? Então, eu vou comprar as 250 e 126 W4 e vou recomprar as 250 U 136 W4. E vou aqui vender, né, a J 126 W1 e vou vender a V 142 W1. Só isso. Qual a quantidade? Não sei. Eu vou estimar a quantidade. Como é que você estima a quantidade? Tá? Eu já sei que aqui eu recebo, né, 17,41. Vou botar assim. 17,09 mais a recompra aqui, que era quanto que era? 0,5 centavos. Então vou botar aqui 17,10. Que vai virar mais pó ainda, vezes 250. Isso é tudo que eu vou gastar. 250 vezes 17,1. Tá? 4.428. E vou recomprar. E vou vender 17,41 mais 0,97. Dá 0,9. Por que você está botando a menos, Gafo? Porque amanhã pode acontecer de um tudo. 11,41 mais 0,9. Desculpa, 17,41 mais 0,9. Então isso aqui dá 18,31. Então a minha expectativa aqui, tá? A minha expectativa aqui é que eu
pague 4.428 menos 18,81. Então, 4.428,9 dividido por 18,31. Beleza. Então, aqui, a ideia é que eu venda aqui 240. Tá? 240. Deu 241 aqui. 242. Mas vai ter um prejuízo de caixa? Vai ter um prejuízo de caixa. Não tem importância. Não tem importância. Nesse momento não tem. Quem já acompanhou as outras jornadas já sabe o que eu vou fazer no futuro. Tá? Quem já sabe o que eu vou fazer no futuro, deixa nos comentários. Beleza, pessoal. Então essa aqui vai ser a execução de amanhã. Tá? Ficou grande? É assim mesmo. Bom, agora, hora da ronca. Aí tem a operação dos membros. Cadê a operação dos membros? Operação dos membros, vou gravar amanhã. Tá. Beleza. Então, hora da ronca. Já estou mencionando aqui, galera. Então, infelizmente, está gravando bem aquém do que eu queria. Você não tem noção de quanto que eu fico irritado aqui, mas bora lá. Então, hora da ronca. Hora da ronca é o quê? É uma operação que eu me joguei na posição do colega, tá? E esta posição, eu coloquei e me joguei nessa ronca e a gente vem mexendo ela mensalmente, tá? Então, de novo, eu estou numa posição bem ruim, tá? A gente fez uma aula explicando como é que eu pego essas... Tá dentro da Jornada do Milhão, mas eu tenho que assistir tudo. Tem. Tá? Você quer que eu faça para você? Não. Você traz a ronca, a gente conversa na aula do Gafanhoto uma vez por mês, o pessoal da sala Gafanhoto tem sempre a gente aula sobre isso. Então, basicamente, até aqui, até o passo a passo da ronca, talvez eu faça isso de novo hoje, mas em outro vídeo. Tá? Então, e a gente está nesta posição, ó. Lá no dia 17 de julho, lá no dia 21 de agosto, a gente apurou a posição como ela estava e falou, vamos continuar fazendo o que a gente está fazendo. Né? E essa posição, no dia 21 de agosto, ela estava com o 134 e 121, tá? Ou seja, estava extremamente, lá no dia 21 de agosto, né? A gente estava nesta posição. Eu não anotei o valor da BOVA aqui. Não. Cadê a BOVA, filho? Pô, eu não posso. Todo papel tem que anotar o valor da BOVA, galera. Peraí. Deixa eu pegar aqui, que eu pego na mão aqui pra gente. Ó. O 134, dia 20 de agosto, a BOVA estava 131. A BOVA estava, olha isso, hein? Dia 20 de agosto, a BOVA estava 131,80. Tá? Fazendo a apuração da posição, o lançamento inicial, que foi dia 13 de maio, quando eu me coloquei na ronca, tá? É como se eu peguei esse caixa, eu peguei 1.360 de caixa, mas eu me joguei na ronca, então isso aqui é o valor esse valor tem que desconsiderar, como se eu tivesse um prejuízo de R$1.300. E semanalmente a gente foi rolando, mensalmente, desculpa. Na primeira vez, como foi próximo, a gente jogou no dia 11 de junho, depois dia 25 de junho, depois 17 de julho. E aí, essas rolagens me deram R$266. Né? Ou seja, aos poucos, de 13 de maio até dia 20 de agosto, a gente reduziu o nosso problema pelos caixas que a gente foi acumulando, tá? Porque a gente já estava com 1.033, mais 266, isso aqui é o valor da posição, 1.033 é o valor da posição, 266 é o quanto que eu já peguei de caixa, então a minha posição valia 766. Como o mercado deu essa subida de novo, lascou de novo, né? Então, hoje a gente está nesta posição aqui. Essa aqui foi a execução no dia 17 de julho. Aí. Cara, tá um barulho aqui fora. Tá me desconcentrando totalmente. Enfim. Bom, 17 de julho, a gente... aqui, olha que bonitinho. Pô, tava tudo bonitinho aqui. 17 de julho. Tava aqui a posição. Tá? Aí dia 20 de agosto foi essa correria aqui. E aí eu vou fazer agora como é que está a apuração desta posição hoje e os próximos passos. Então vamos executar de novo isso, mas só que agora para a ronca. Então quando a gente olha para a ronca, primeira coisa que a gente faz, vamos repetir os passos, olha. Então a operação da ronca,
a gente está no dia 21 de setembro e a gente vai tirar de um mês para o outro, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é a apuração. A apuração. Hoje, no dia 21 de setembro, com a BOVA fechando a 142,79. A nossa posição atual, que continua sendo as das 70, ela está aqui a J19, que está no 121, e tem a V33, que está no 133. Quanto está valendo essas posições hoje? Então é só isso a primeira parte. Bom, essas posições hoje, a J120, a J19 está valendo R$23. Vou botar vermelhinho aqui, prejuízo. Está valendo R$23 e 23,02. E a V133, que é a V33, né? Está valendo 0,17. Ou seja, voltamos praticamente para o problema anterior. Tá? Porque quando a gente fez essa primeira movimentação, a BOVA estava valendo R$23. Então voltamos para aquele problema anterior. Vamos ter que... A ideia é que eu me mexa de novo em termos de strike. Tá? Então vamos lá, 121 vezes 23,02 vezes 70. Aqui está 1.611. E aqui, ponto 17 vezes 70, está 9,8. Como a gente já tem um caixa nesta posição, de R$266, tá? Das três primeiras rolagens, da rolagem 1 até a rolagem 3, a gente faturou aqui 26691. Tá? Na rolagem 4, a gente embolsou aqui na rolagem 4. Tem que fazer as contas aqui. Deixa eu pegar aqui. A execução está aqui, ó. Na rolagem 4. Saiu daqui para cá. A gente fez 178,5 mais 922,6 menos 834,4 menos 188,3. Então, nessa rolagem, a gente pegou R$78. Tá? Na rolagem 4, R$78. Amanhã a gente vai fazer a rolagem 5, R$78,40. Então o total aqui do caixa é igual a... Caramba, caiu a câmera. 78,4 mais 266,91. Tá? 345,31. Beleza. 345,31. Então a apuração ficou em quanto? Esse é o caixa atual, menos 9,8, menos 1611,4. Então, retornamos a uma situação, né, de caixa mais negativo do que a posição. Beleza. Mais negativo que a posição? Desculpa. O caixa melhor. Desculpa. O patrimônio líquido melhor do que se eu tivesse na posição. Bom, então eu entendi o seguinte. Olha, o que está acontecendo? Tá? Presta atenção, isso aqui é a hora da ronca mesmo. Vamos prestar atenção no que aconteceu. Ó, do dia 13 de maio até o dia 20 de agosto, o mercado se comportou. O mercado se comportou, o que aconteceu nessa situação? Nessa situação, se comportou entre aspas, né? Mas nessa situação, até o dia 20 de agosto, a gente tinha pego uma posição. Não é essa aqui não. Eu quero ser mais organizado que tudo que é possível. Tá? Então, ó, a gente pegou uma posição que estava em déficit de 1.363 e foi para um déficit no dia 20 de agosto, de 766. Então, até o dia 20 de agosto, a gente saiu de 1.363 negativos e fomos para 766 negativos. Então, melhoramos muito dentro dessa estratégia de ficar só ali na espreita, né? Dentro do estrango grande. Por que você está falando isso? Olha, isso me dá um conforto de entender que um estrango com range de 12, que foi, a gente estava até com um estrango maior, né?
A gente chegou a ter o tamanho desse estrango aí, ó, para vocês terem ideia. A primeira posição, deixa eu voltar aqui, ó. A primeira posição, a gente chegou a estar com R$14, ó. A gente foi para 121 com 135. 121 com 135. Então a gente baixou R$2 lá de cima, daqui. Ou seja, eu cheguei a estar no estrango, aqui, ó, eu cheguei a estar no estrango de R$14. No dia 20 de agosto, o meu estrango era de 12. E mesmo assim, eu melhorei aqui aproximadamente R$500 positivos. Né? No dia 20 de agosto, no dia 20 de agosto, no dia 21 de setembro, a gente viu que a BOVA saiu lá do 132, a BOVA saiu do 132 e foi para o 142. Ou seja, ela piorou R$10. R$10 em cima de 70 são R$700. São R$700. O que eu tinha falado agora há pouco? Não pensem que é só no financeiro. Porque, olha, a piora aqui foi de R$900. Por quê? Porque ainda tem extrínseco para queimar. Então, a BOVA piorou 10, ela pode piorar mais, sim. Pode piorar mais, sim. De toda forma, o que está visto aqui é o seguinte, cara, beleza, então um dia eu estive no estrangle de 14. Será que eu não posso voltar para o estrangle de 14? E além disso, no percurso, eu não estava aqui no meio? Estava. Será que eu não posso voltar para o estrangle de 14 e subir essa posição? Essa é a questão. Mas qual vai ter que ser o meu compromisso? Eu não posso piorar a minha dívida. Ela vai melhorar. Se eu voltar para aquela situação, ela vai melhorar. Mas eu não posso piorar a minha dívida ainda mais. Se torna a coisa mais difícil. Se torna a coisa mais difícil, a gente tem que executar. Não tem jeito. Tem que executar. Tá? Então, basicamente, eu não vou piorar o cenário na direção que a coisa piora. Como assim? Para cada R$1 que subiu o mercado, a minha posição piora o quê? Piora 70. Para cada R$1 que sobe, a minha posição piora 70, porque eu estou vendendo 70 calls. Melhora quanto? Melhora 17. Então, o que eu vou fazer? Né? Eu vou tentar, né, voltar para a situação em que as coisas não me dificultem tanto. Eu vou fazer da maneira simples. Que maneira simples? Bom, se eu estou aqui no 70, J, vou botar os strikes, tá? 1, 2, 1 e 70, V, 1, 3, 3, e a BOVA está no 142, mês passado eu estava no 132, a BOVA estava no 132, eu estava no 133, então eu vou buscar uma posição, tá? Estou simplificando aqui. Eu vou buscar uma posição mais ou menos com a put, né, no 144, sei lá. Put no 144. Por que você pode buscar uma put no 144? Essa é a minha âncora da posição. Por que eu posso... De novo. Que tem 1 milhão de golpes. Não. Pode ter 1 milhão de golpes. Mas eu estou vendo o adversário com a mãozinha aqui. Bom, se ele está com a mãozinha aqui, eu posso pegar por aqui. Vou pegar por ali. Se ele está com a mãozinha aqui em cima, eu posso aplicar outro golpe, eu posso pegar aqui também. Eu só vou ter que, ao invés de pegar aqui, levantar mais a minha mão. É isso. Tá? Eu não estou inventando um modo. Eu falei, poxa, eu olhei para a situação, a BOVA estava no 132, a minha put estava R$1 ITM. Então a primeira coisa que eu vou observar, e depois eu vou observar os outros movimentos de corpo, né? Os outros movimentos de corpos, é o quê? Cara, eu vou levantar esse negócio. Porque quando ele estava no meio, estava bom para mim. Eu vou levantar esse negócio. A partir desse levantamento, então é aceitável aqui? É aceitável aqui. É aceitável put no 142? É aceitável put no 142. É aceitável put no 140? É aceitável put no 140. É aceitável put no 133? É aceitável. Porque você está nessa situação agora, pô. É aceitável. Mas não compensa. A questão é, não compensa. Né? Então é basicamente isso. Eu posso até
para facilitar, porque eu já acabei de pegar a conta, eu posso pegar, falei, vou usar o 142, que a gente já tem essa conta aqui do 142, que é 0,97. Só que o meu compromisso tem que ser, cara, não posso deixar a coisa piorar. Como é que eu vou levantar essas calls? Vale a pena levantá-las agora? Eu acho que não. Eu acho que não. Tá? Eu acho que agora talvez seja simplesmente pegar, recomprar, vou botar até aqui, execução. Execução. Recomprar 70J19, que é do 121. Recomprar 70V33, que é do 133. Tá? E vender 70 em 70, Gafa. Acho que não é muito. Não sei. Vamos dar uma olhada. Ó, vou pegar o valor da W142, da W144 e da W140. E vou ver o que vai me proporcionar de melhoria na redução da quantidade nesse momento. Eu vou reduzir a quantidade. É que, quando é pouquinho assim, a redução de quantidade, vou lá e reduzir, fica meio ruim, mas vamos reduzir. Tá? Depois a gente aumenta. E vou continuar indo para K121. Vou botar um K122, vou subir pelo menos R$1. Subir pelo menos R$1. Vou ver agora os códigos delas, tá? Já deixar planejado aqui. A K122. A K122 é a K19, tá? Então aqui é K19. Ela está valendo 23,48. A nossa J já está aqui o valor, né? Está valendo 23,02. Nossa, Gafa, você ganha pouco? Não, estou ganhando R$1 aqui, pô. Estou subindo R$1 o strike, tá? A V a gente já tem que é 0,17. Não faz nem sentido esse 0,17. Mas ok. Nem vou recomprar ela nesse momento não, tá? Não vou recomprar sim porque é só para ficar simples. Eu deveria ter... Tem outras conversas sobre isso, mas a gente não vai falar hoje não. Beleza. W142. Eu só olho essa posição, que é W22, tá? Tá 1,97. E a W144. 144. Fogo, isso aqui é... Esses códigos da bolsa deixam a gente maluco. W14. Tá? Ela está 267. Olha como é que você já faz falando, epa, vou pegar a W14. Né? Pô, tá um valor considerável. E a W139, que o strike é o 140, está 143. Então, olhando para essas posições aí, tá? A minha tendência é jogar lá em cima. A minha tendência é pegar essa aqui, ó. W144. E vou ser mais enfático ainda. Como eu sei que eu vou para um estrango aqui de R$21, de 22, desculpa, de R$22 aqui, ó, eu quero experimentar se isso me faz caixa. E o quanto que me faz. Por quê? Porque a consciência do estrango de R$10 eu já tenho. A gente foi anotando ali, tem aqui, ó, ganhei quanto que a gente recebeu. Essa consciência eu já tenho. Cadê a... Ah, tá aqui atrás, já só voltar o vídeo aí que vocês vão ver o valor. Eu já tenho essa consciência. Eu recebo 1 e pouquinho por mês, né? Então, se eu já tenho essa consciência de quanto que eu recebo, tá aqui, ó. A última operação que eu fiz, eu recebi quanto? 1,12. 1,12 e eu baixei a put, que azar, né? Eu baixei a put R$1. Se eu não tivesse baixado a put R$1, eu teria recebido 2,12. 2,12 não, menos um pouco. Então, cara, se baixar a put barata, eu vou jogar para essa posição e vou ver quanto de caixa vai entrar. Quanto que a rolagem do 144 no 122, né, ou seja, um estrango, já vi com o estrango de 10, 12, 14 fatura. Eu vou jogar nessa posição, para a gente ver quanto que a gente vai faturar mensalmente fazendo essa rolagem.
e quanto que vai decair a minha dívida. Se cair. O que eu tenho que estar atento? Eu tenho que estar atento que baixar R$2 depois no futuro é barato. Está atento a isso. Tá? Tem sido barato. Deixa eu pensar que é. Então, eu já vou me atentar. Então, eu vou vender aqui 70 do mesmo jeito. Tá? Desculpa, vou vender aqui e vou vender aqui. De toda forma, eu subi R$1 aqui e subi R$1 aqui. Tá? Qual o objetivo? Qual a perspectiva? A expectativa é que não haja esse movimento de novo de R$10. Em havendo, a solução não pode continuar sendo essa. Tá? A gente vai ter que colocar novas soluções. Aqui eu até farei um embolso, mas não, estou mostrando que as coisas se resolvem pelo simples. Tá? Pelo simples. As coisas vão se resolver. Mesmo que eu caia no estrango gigante, eu vou pegar esse valor de volta. Tá? Isso é tranquilo. Com o tempo, isso aqui vai ser tranquilo. Beleza? Pessoal, é isso. Agora, vou para outra parte do vídeo. Está encerrada essa primeira fase. E vamos para outra parte do vídeo. Beleza? Bom, a ronca continua. Vou precisar dar só um pause. Tá?